Muita gente confunde isso com um slogan, muita gente confunde isso com uma campanha, mas posicionamento é algo que está assim na alma da marca e que dá um norte, não só para as organizações, como um norte para as nossas carreiras, para a nossa vida. Alô, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui nesse nosso canal. E o tema que eu trago hoje para a gente fazer uma reflexão aqui é posicionamento. De todos os conceitos e todos os fundamentos que a gente tem para refletir sobre nossas marcas pessoais, sobre carreira, para a gente pensar o nosso branding, o branding da nossa marca pessoal, posicionamento eu diria para vocês que é um tema assim fundamental. Alguns autores dizem assim, posicionamento é vital. Posicionamento tem o conceito de posicionamento nasceu com Al Ries, Jack Truby, há uns 40 anos atrás. Eu tive a oportunidade de assistir ao vivo ao Ries aqui no Brasil, e ele dizia o seguinte: fazem 30 anos que eu falo exatamente sobre a mesma coisa, sobre foco e posicionamento. E nas palavras dele, ele dizia que talvez seja um dos conceitos mais difundidos, mais debatidos em todas as organizações. Você já deve ter participado de muita reunião onde se falou de posicionamento, de se posicionar marcas, de ter de se posicionar. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja um dos conceitos mais vilipendiados, mais dramaticamente colocados de forma equivocada nas reuniões. Muita gente confunde isso com um slogan, muita gente confunde isso com uma campanha, mas posicionamento é algo que está assim na alma da marca e que dá um norte, não só para as organizações, como um norte para as nossas carreiras, para a nossa vida. E eu tenho tentado explicar posicionamento de uma forma muito simples, para que a gente possa entender, para que leigos também possam entender, que posicionamento é representar alguma coisa para alguém. Olha que simples para a gente pegar esse conceito. Representar alguma coisa para alguém. Porque o que a gente precisa compreender é que um posicionamento só existe, na verdade, quando ele é internalizado, quando ele é comprado, quando ele habita a mente das pessoas. Ou seja, quando as pessoas pensam na marca e lembram do posicionamento. Aí ele realmente se concretiza. Então, um posicionamento nasce como uma intenção futura de que as pessoas nos percebam dessa forma. E aí a gente pode usar um posicionamento como uma espécie de filtro técnico para a tomada de decisão. Ou seja, a gente deveria orquestrar todos os sinais sempre na mesma direção para que nós possamos ser reconhecidos como marca pessoal de uma forma planejada, de um jeito intencional. Então, um dos grandes erros que as pessoas cometem com seus posicionamentos é tentar representar mais de uma coisa. E quando a gente tenta representar mais de uma coisa, a gente acaba não representando nada. A gente faz autoavaliação, e isso é muito bom fazer autoavaliação para a gente entender nossos ativos e nossos passivos, as percepções que as pessoas têm das nossas marcas, mas muitas vezes a gente faz o processo correto, que é o processo de autoavaliação, mas a gente muitas vezes erroneamente fica concentrado só em consertar ou em melhorar as nossas fragilidades, os nossos passivos de carreira. E quando a gente faz isso, muitas vezes a gente faz um esforço muito grande para corrigir algumas deficiências e muitas vezes em áreas que a gente não vai dominar nunca e que a gente não nasceu para aquilo, que a gente realmente é fraco. Então a gente vai gastar muito tempo, muita energia em levantar esses aspectos e a gente não vai se concentrar naquilo que é importante. De novo, eu repito o conceito para você ir gravando, que é representar alguma coisa para alguém. Então, um grande erro com as marcas pessoais é a gente tentar melhorar em muitos aspectos e a gente acaba subindo um pouquinho aqui, subindo um pouquinho ali e a gente acaba não representando nada para ninguém. Pense que marcas valiosas, marcas pessoais que a gente admira, que a gente respeita, elas dominam um tema, elas se apropriam de um capítulo, de um tópico, e a gente pensa na pessoa e lembra do que ela faz. A gente pensa na pessoa, a gente ouve o nome da pessoa e a gente lembra da profissão, a gente lembra do legado, a gente lembra da obra. Então, o primeiro combate a esse erro comum é pensar que a gente tem que representar uma coisa.
E quando a gente pensa na ideia de representar alguma coisa para alguém, esse representar exige que você faça um profundo mergulho em si mesmo, que você se conheça profundamente e pense: o que eu posso representar para alguém? O que eu posso representar para o mercado? O que eu tenho na minha bagagem, nas minhas competências, nos meus talentos, que eu posso abraçar essa única coisa e transformar um motor econômico da minha carreira? Então a gente deveria pensar que marcas exigem num posicionamento concentração e não dispersão. Toda vez que a gente cria coisas difusas, que a gente ora representa uma coisa, que a gente ora representa coisa, a gente cria não só complexidade, mas a gente não permite que a gente seja escolhido pelo mercado. Então, fique com o conceito que é representar alguma coisa para alguém. O segundo passo desse conceito é pensar que quando eu represento para alguém, vai me levar a uma reflexão profunda sobre que valor tem o que eu represento, que segmento de mercado, que tipo de pessoas, que tipo de clientes comprariam aquilo que eu ofereço de valor. Então, representar alguma coisa para alguém vai me exigir dois olhares. Um olhar para dentro de mim mesmo, para me compreender naquilo que eu posso ser o melhor do mundo com os meus talentos, e para quem isso tem valor no mercado, ou seja, como eu vou segmentar. Então pense que muitas vezes fazer uma escolha, às vezes até é muito fácil. Eu acho que eu vou ser isso. Mas uma escolha representa muitas renúncias. Não existe escolha sem renunciar a muitas coisas. Então, quando eu me posiciono, eu me obrigo a fazer uma escolha e renunciar a todo o resto. Porque dispersão destrói completamente o valor das marcas. Isso funciona para o mundo corporativo, mas funciona para mim e para você. Porque o grande objetivo de uma marca é que a gente possa ser reconhecido na nossa obra, que olhem para cada um de nós e lembrem do que a gente faz e lembrem da nossa obra. E que também, da mesma forma, pensem na obra e lembrem da gente. Então, esse conceito conjuga a ideia da gente se apropriar de alguma coisa. Essa é uma construção da vida, não é uma construção oportunista, não é uma construção de 6 meses, é uma construção da vida. Por isso, um posicionamento exige um olhar de médio e de longo prazo para as nossas carreiras. E ele vai implicar, obviamente, num profundo mergulho em você mesmo para descobrir o que você quer representar. Essa é a parte maravilhosa de um planejamento de marcas pessoais. Quando eu consigo olhar para mim mesmo, consigo entender minhas vulnerabilidades, consigo entender os meus talentos, consigo olhar para as minhas fragilidades e ver o que eu preciso minimizar, como eu vou trabalhar isso, mas essencialmente quando eu me enxergo num tópico, quando eu me enxergo nesse ponto. E aí sim eu passo a orquestrar todos os meus sinais na mesma direção, com coerência e com consistência, para que me enxerguem da forma como eu gostaria de ser reconhecido no mercado. Então essa é uma grande reflexão, é uma reflexão profunda, a gente ainda vai debater aqui muito sobre posicionamento, mas eu queria que você não esquecesse desse conceito que é simples, que é curto e que é fundamental. Um posicionamento claro é representar alguma coisa para alguém. Pense nisso e veja se faz sentido para você.